A defesa de Bolsonaro vai mesmo jogar a culpa da tentativa de golpe de Estado nos generais Walter Braga Neto e Augusto Heleno. Uma estratégia arriscada de Bolsonaro, porque claro, Braga Neto e Augusto Heleno não vão esperar em silêncio, eles vão contra-atacar Bolsonaro, possivelmente aí fazendo acordos de delação premiada. A narrativa posta por Bolsonaro fala que, pelo fato de Bolsonaro não fazer parte daquele gabinete de crise, ele seria traído pelos militares e eles, militares, iriam assumir o poder. É uma tese que ganha força porque Bolsonaro não deu uma ordem direta para um golpe de Estado. Essa tese vai prosperar? No momento, não. Mas o objetivo da defesa de Bolsonaro não é fazer a tese prosperar agora, mas sim conter os danos em uma eventual condenação que irá acontecer. Quando toda a história da prisão de Bolsonaro tiver decantado, quando os ânimos já estiverem mais calmos, eles vão falar: Bolsonaro foi traído, portanto há uma necessidade de reduzir o tempo de condenação. Essa é a defesa que Bolsonaro está usando, o único caminho possível até o momento para ele, porque a condenação já é certa. E o que você acha dessa narrativa do Bolsonaro? Ela pode ganhar força ou é uma tese fraca? E mais ainda, você acredita que Bolsonaro seria traído pelos militares? Eu acho que não. Por quê? Bolsonaro pode não ter dado ordem direta nenhuma, mas ele sabia de tudo o que estava acontecendo e não fez nada para coibir. Se você concorda que essa tese de Bolsonaro é frágil, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. A defesa do Bolsonaro começou a propagar e colocar em prática uma estratégia para tirar a responsabilidade de Bolsonaro, colocando-a sobre Walter Braga Neto e também sobre o general Augusto Heleno. Walter Braga Neto foi ministro de Bolsonaro, passando por vários ministérios, e foi o vice de Bolsonaro na chapa de 2022. O general Augusto Heleno também foi ministro de Bolsonaro, comandando o GSI. E a defesa do Bolsonaro começou a alegar que haveria uma espécie de golpe dentro do golpe. A Andréa Sadi do Globo falou faz aí uma semana por aí que haveria essa possibilidade dos generais quererem trair o Bolsonaro e tomarem o poder para eles. Agora, essa é uma estratégia que foi abraçada pela defesa de Bolsonaro e a gente já sabia, todo mundo já sabia, que Bolsonaro iria responsabilizar terceiros para que ele não fosse responsabilizado, porque ele é muito corajoso. E um dos elementos que estão sendo colocados como respaldo a essa tese é o gabinete de crise. Porque depois que Alexandre de Moraes, depois que Lula fossem executados, e o Alckmin também, haveria a criação de um gabinete de crise. Esse gabinete de crise teria a presença de Walter Braga Neto, general Augusto Heleno e outros militares, mas sem o Bolsonaro. Portanto, Bolsonaro seria traído pelos militares e ele se coloca como alguém que cedeu às pressões. E graças a ele, Bolsonaro, portanto, não haveria o golpe de Estado. No fim das contas, Bolsonaro sai como herói. Qual é o objetivo dessa argumentação da defesa de Bolsonaro? Vai prosperar? Não vai. O relatório da Polícia Federal foi construído de forma justamente para destruir esse tipo de argumentação. Bolsonaro vai ser preso? Vai. Ele tem consciência disso? Tem. A defesa tem consciência disso? Também tem. Então por que eles estão fazendo isso? Muito simples. Bolsonaro ele quer criar a narrativa de que, havia uma traição em curso e ele não participou de nada. Por quê? Porque mesmo que essa história não cole hoje, depois da condenação, quando houver essa catarse coletiva, porque Bolsonaro foi preso, os ânimos vão arrefecer, a política nacional também tende a arrefecer, os bolsonaristas vão ficar gritando, mas o assunto já vai ter dado uma bela diminuída, como aconteceu durante a campanha municipal. Outras agendas vão se sobrepor. E aí o Bolsonaro, lá na frente, vai falar o seguinte: poxa, não tem ordem minha. Os caras eram os culpados. Reduzam a minha pena. Ele está usando isso para ter um argumento para conter os danos lá na frente. É isso que ele está fazendo. E essa narrativa dele, ela ganha força justamente por não haver uma ordem direta para Bolsonaro ou uma ordem direta de Bolsonaro para um golpe de Estado. Se você ver o relatório da Polícia Federal e tudo o que foi apresentado até o momento, foram os generais que articularam. Bolsonaro ficou no canto dele. Permitiu tudo. Por quê? Na visão do Bolsonaro, ele falava o seguinte: se eu der alguma ordem, me envolver,
isso vai dar problema, eu vou ser preso. Então eu vou ficar aqui, porque se der problema a culpa é deles. Eu vou ter esse argumento. Se der certo, beleza, eu me beneficio. Então se acontecer, se não acontecer, ótimo. Se acontecer, opa, pelo menos eu lucro um pouquinho. Esse foi o argumento do Bolsonaro. E por isso que ela tem um embasamento narrativo, porque ele vai falar, eu não dei ordem nenhuma. Por isso, aqui no canal, já faz muito tempo, nós falamos sempre, e no livro, o E daí, Desmitificando a Farsa Bolsonaro, o livro que já tem 4 anos, nós lançamos em 2020, nós falamos e fizemos uma diferença entre Bolsonaro atacar a democracia e Bolsonaro atacar a república. Nós falamos ao longo de muitos anos que Bolsonaro nunca atacou a democracia, mas sim a república. O ataque que Bolsonaro fez efetivo à democracia foi com o bloqueio das rodovias no segundo turno. O que Bolsonaro fazia? Ele atacava as instituições republicanas. O problema é que o conceito de república e o conceito de democracia são coisas difíceis de terem a distinção na cabeça das pessoas, do cidadão comum. A democracia é a vontade, a manifestação do povo. A república já é diferente. São as coisas públicas, é a rua na sua casa. São as instituições públicas, são as leis, são os cargos, são as instituições. E ao longo de 4 anos, o que Bolsonaro atacou? A democracia? Não, Bolsonaro falava, eu quero uma liberdade para todo mundo falar o que quiser, para todo mundo fazer o que bem entender. Isso é uma liberdade máxima. Mas Bolsonaro atacava o Congresso, atacava o SUS, atacava o Zé Gotinha, que é um patrimônio nacional, atacava a liturgia do cargo, atacava a Constituição, atacava as florestas, atacava as universidades, tudo que era da República. Ele foi um destruidor da República até o final do mandato. Quando ele começou a atacar o TSE, quando ele começou a atacar as Forças Armadas, corrompendo as de dentro, usando as estruturas da República para atacar a própria República. Ele criou um câncer dentro do governo. Ou dentro do Estado, ou dentro da República. Mas, pelo fato de falarem tanto que Bolsonaro atacava a democracia, colocaram ele como o antidemocrático. E agora você tem o golpe para confirmar a parte do Bolsonaro ser antidemocrático. Só que essa tese de falar do Bolsonaro antidemocrático favorece a tese do Bolsonaro que a culpa era dos militares porque ele não deu ordem nenhuma, mesmo tendo corrompido tudo. E ao corromper tudo, Bolsonaro atacou a República. Essa é a construção. Se Bolsonaro ele acha que vai se dar bem, não vai. Ele vai ser traído com delações e ele já está sendo ameaçado. O Walter Braga Neto falou, olha, eu fui leal a Bolsonaro. Na primeira carta que Walter Braga Neto lançou pública para se defender, ele não negou que houve uma articulação. Mas ele falou que ele era leal a Bolsonaro. Ou seja, vão tentar colocar a culpa em mim, mas eu não fiz isso para eu tomar o poder. Eu fiz isso porque eu era leal a Bolsonaro. Então, Bolsonaro, se eu cair, você cai junto. Não queira jogar a responsabilidade em mim. Só que o Bolsonaro vai fazer isso. Porque Bolsonaro foi presidente. Bolsonaro comandou o bolsonarismo. Ele ainda é a principal liderança à direita no Brasil. Walter Braga Neto não é absolutamente nada. Walter Braga Neto não tem voto. Nunca teve voto. Walter Braga Neto era um João Ninguém na política. Ele, Bolsonaro, foi vitorioso várias vezes. Ele, Bolsonaro, tem os votos. Então, na queda de braço entre ele, Bolsonaro e Walter Braga Neto, o elo mais fraco é o Walter Braga Neto. A Polícia Federal já meio que se antecipou a esse argumento do Bolsonaro, falando o seguinte, você pode não ter dado ordem nenhuma, mas você sabia de tudo. E ao saber de tudo, na condição de presidente da República, você deveria zelar pelo bom andamento da nação, pelo bom andamento democrático e pelo bom andamento republicano. Você não fez isso. Você permitiu. Todos os dias, dúvidas, ou melhor, sugestões chegavam até você. A minuta chegou. A minuta foi discutida. E o que você fez? Deixou que outro projeto igual também acontecesse. Você, Bolsonaro, permitia que projetos como esse avançassem. Porque a minuta não foi o caso isolado. Se a minuta tivesse chegado, o Bolsonaro tivesse descartado, vamos discutir aqui com os generais, isso é possível dentro da lei? Não, não é, então acabou, tira. Mas não foi um caso, foram vários casos. E aí Bolsonaro tinha ciência de tudo e, claro, iria se beneficiar. Então a Polícia Federal já deu uma destruída nesse argumento do Bolsonaro. Mas é claro que ele pode se beneficiar no futuro adotando essa estratégia de responsabilizar os generais. Vai dar certo? Veremos no futuro.